Eu nasci em Orlândia, São Paulo, próximo de Ribeirão Preto, para quem não conhece. E tive minha vida, eu nasci em 10 de novembro de 1935. E tenho uma vida longa, profícua, proveitosa, saudável, gostosa, feliz. E me formei, graduação em Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Sou da terceira turma de Ribeirão Preto. Em que ano? 1959. E vim fazer a pós-graduado, que naquele tempo não existia pós-graduação dentro de qualquer instituição. Era o estágio ou a residência que eram acompanhadas. Tinha de 1 ano, 2 anos, etc. Eu fiz 1 ano no Instituto de Ortopedia da Faculdade de Medicina aqui de São Paulo. O chefe da cadeira era o professor Godoy Moreira. Godoy Moreira, quando eu entrei, ainda ele era o chefe da cadeira. Em que ano que o senhor veio para São Paulo? 1960. Eu me formei em 59, em 1960 eu vim para São Paulo. E já fiquei 1 ano de... Minha casa era o HC. Então nós tínhamos residência, cama, comida e roupa lavada. E o senhor, a sua história em Ribeirão, ainda na região de Ribeirão Preto? Não. Eu me formei e vim embora direto para São Paulo. Antes do senhor se formar? Antes de me formar, então. O que o levou a fazer medicina? Olha, na verdade eu não sei, porque desde molequinho eu falava que queria ser médico. E ficava contando quantos anos seria para eu ser médico. Então eu não tive surpresa, não tive desencantos, não tive nada. Então eu vim para São Paulo, fiz o colegial em Ribeirão Preto também, e no 3º ano eu vim para São Paulo fazer o cursinho para fazer vestibular e o 3º colegial aqui, que era o chamado científico, hoje nem sei como é que chama. E a sua infância? O que o senhor tem, uma lembrança que o senhor gostaria de registrar? Tem tanta coisa que eu gosto demais da infância, gostava demais. Tive uma infância muito feliz. Não rica, mas muito feliz. E sempre gostei de estudar, sempre fui assim, muito dedicado ao que eu faço, ao que eu fazia e o que eu estou fazendo hoje. Então foi eu nunca posso me queixar da vida. Seus pais? Meu pai era sírio e minha mãe era filha de italiano. E ele veio para cá com 10 anos de idade e meu pai era alfaiate. E ele era um dos alfaiates que tinha mais serviço lá em Orlândia, que é uma cidade pequena. Mas naquela ocasião não tinha nada de terno feito, calça feita, nada disso. Então, se você quiser, todo casamento tinha que fazer terno do casamento, o enxoval do noivo, aquela coisa como a noiva faz. Hoje o homem fazia um terno, porque a gente usava terno, mesmo no interior, se usava muito terno. Irmãos, teve? Irmãos? Uma irmã mais nova. Uma irmã mais nova. E o senhor veio para cá, para São Paulo, então? Então, eu vim para me preparar como ortopedista, já vim direto. E aqui fiquei. A minha ideia era ir para o interior, mas acabei ficando aqui. Depois do internato da Faculdade de Medicina, eu ainda fiz mais um internato no Pavilhão Fernandinho, na Santa Casa. Então eu frequentei os 2 maiores serviços de São Paulo naquela ocasião. E quando que o senhor conheceu o professor Napoli, que começou... Quando eu comecei o estágio em 1960. 1960. E naquela situação, naquela ocasião, não tinha ainda. Só tinha especialidade de coluna, que era estritamente só quem fazia coluna que ia para coluna.
Todos os ortopedistas, de modo geral, ortopedista geral, faziam inclusive coluna. E não se diz também, como se diz também de pé e outras especialidades. Ombro, e a cirurgia de mão já era bem estabelecida. Então, em 1960, já existia o professor Lauro Barros de Abreu, que foi um dos chefes e o fundador da cirurgia de mão no Brasil. Já naquela ocasião já existia. Ninguém queria saber de pé. Não, o pé, aliás, o pé era um rebotalho que se justificava só com palmilhas e algumas cirurgias, etc., não assim, com coisas evidentes. Então o pé era renegado assim, bota e palmilha e pronto, acabou, e uma outra fratura cirúrgica, não era totalmente tudo cirúrgico. Então ficou assim, meio, não é que ficou esquecido, mas era uma especialidade que não atraía ninguém. E nós já sabíamos naquela ocasião que era uma especialidade difícil, como é até hoje. Não é simples não, é bem difícil. Bem difícil porque é um órgão que sustenta o peso e tem que ter mobilidade total. Então é difícil. Mas já melhorou muito. Então naquela ocasião, pouca gente fazia pé. Quais eram os principais desafios da época? No geral, na medicina e no pé? Não, desafios realmente eram os diagnósticos precisos de coisas raras. Porque o que nós contávamos era com radiografia e planigrafia, que se usava mais para fazer diagnóstico de tuberculose. Então a planigrafia, que a tomografia hoje, a planigrafia, o pé não usava nada, não tinha para pé isso, não tinha. Então era uma radiografia simples, no máximo com contraste, depois de uns 4 ou 5 anos que eu estava formado. E quando o senhor se juntou com o professor Napoli, começaram a vir outros? Como que era o grupo? Como surgiu o grupo? O professor Napoli atendia o grupo de pé, nós atendíamos alguns grupos especializados às sextas-feiras, que não tinha ambulatório. Então fazia grupo geral e se dedicava extra a determinados grupos especializados. Que começou naquela época, já existia um pouco antes, mas a rigor começou naquela época, em 1960, 61, 62, 64, o professor Napoli fez a tese dele de docência sobre pé torto congênito, e aí o grupo demorou bastante, mas começou a se individualizar, e até que meados, eu não estou bem certo, porque eu fiz muito tempo grupo geral, fui chefe de todos os grupos, tinha grupo de menino, menina, homens e mulheres. Fui chefe de todos os grupos e fazia o grupo de pé na sexta-feira, como se diz assim, no between lá entre o fim de semana e o último dia da semana. E naquela época, como era a sua vida já profissional? O senhor já tinha consultório? O senhor atendia só? Já. Já tinha consultório? Eu abri meu consultório em 1963. Onde? Aqui em Santo Amaro. Aqui no centro de Santo Amaro. Rua Voluntário Demir Sampaio 155, bem no centro. Porque naquela ocasião os médicos procuravam o centro, assim como o centro de São Paulo, e eu achava que eu não tinha categoria para abrir um consultório no centro de São Paulo. Então abri aqui um consultório aqui, que eu comecei trabalhando aqui na Santa Casa de Santo Amaro, com o então Dr. Hiroshi Kitadai. Ele era também lá da ortopedia, lá do Hospital das Clínicas. Então comecei minha vida por aqui. E em que época o senhor se casou? 1962. Aqui em São Paulo e já... Não, casei lá no interior com minha querida até hoje. Felizmente. Trouxe para cá. Ela veio estudar aqui também, então ficamos... Ela casou até um ano antes de se formar. Professora de filosofia e de história.